Neste vídeo vamos falar sobre criação de ferramentas. No menu Machine, Define Tool, temos vários tipos de ferramentas: planas, cantos redondos, fresas de bola, fresas desenhadas pelo utilizador, brocas, machos de roscagem e discos. Então vamos criar uma fresa de topo plano, Flat End. Aqui preenchemos o número que a ferramenta tenha na máquina, por exemplo 101, e o número do offset, que dependendo da máquina pode ou não ser igual ao número da ferramenta. Depois vamos preencher aqui o comprimento que a ferramenta tem fora do cone. Okay? Vamos criar aqui, pensar numa fresa de 20 mm, vamos pôr, por exemplo, que ela tem 80 mm fora do cone. E então diâmetro 20. Ok, vamos dar aqui outro clique. Então temos aqui os 80 com diâmetro 20. Agora temos ao nível das profundidades, a profundidade de corte e a máxima profundidade. Profundidade de corte é a profundidade que a fresa corta por cada passagem. Ok, por exemplo, nós temos aqui no PDF de exemplo sobre criação de ferramentas. Portanto, a profundidade de corte é aquilo que eu deixo que a ferramenta corta a cada passagem. Esta será a profundidade de lâmina, que será a máximo dip, enquanto que a profundidade de corte é aquilo que nós deixamos que ela corte a cada passagem. Portanto, nós podemos dizer que uma ferramenta que tem 80 vai ter um máximo depth de 60, portanto tem lâmina até ali, no entanto só cortará 35 mm a cada passagem, sendo que este valor pode ser personalizado depois e alterado em cada uma das operações de maquinação que estivermos a fazer. Aqui à direita temos o tipo de unidades que estamos a trabalhar, metric, definir se é direita ou esquerda. Há máquinas em que isto é importante, há outras que isto de facto não é utilizado, é gerido na própria máquina, mas podemos aqui na mesma configurar se é uma ferramenta horária ou anti-horária. E o tipo de refrigeração que a ferramenta usa, no caso das fresadoras de madeira, a maior parte das vezes não se usa refrigeração. Okay. Depois temos as velocidades, podem ser calculadas ou fixas. Calculadas serão em função do avanço pelo número de dentes, e as fixas, que serão as que se mais usam, vamos colocar aqui alguns valores standard. O spindle speed é a rotação em rotações por minuto, vamos pôr 18.000 RPM. O fixed feed é o avanço de corte em milímetros por minuto, por exemplo 6.000. E o fixed down feed é a velocidade de entrada no material, vou colocar 3.000. Depois podemos colocar um cone usando aqui o botão de simulação, escolher da livraria, ok. Aqui o mais comum será este, HSK63F, abrir, ficamos com o cone em cima da ferramenta e a representação realista, minimamente realista daquilo que é a ferramenta. Alguns pós-processadores para algumas máquinas usam algumas notas, e assim como há algumas máquinas em que em vez do número usam o nome da ferramenta. Então, nesses casos, nós teríamos de colocar aqui o nome que a ferramenta tem na máquina, e outros casos, outros pós-processadores podem precisar que se preencham aqui algumas destas notas com algum parâmetro que dá algum tipo de indicação ao pós-processador, pois isso, máquina a máquina, deve ser validado e configurado de acordo com as notas de cada pós-processador. Ok? Vamos dar um ok. E vamos gravar com o nome fresa 20 mm, desbaste. Guardar. Muito bem. Se eu quiser fazer agora uma fresa de 10 mm, por exemplo, eu posso voltar ao Flat End e voltar a preencher isto, ou posso fazer de outra forma, que é vir ao Select Tool. Tenho aqui a fresa que acabamos de criar,
posso editar, alterar os valores que pretender alterar. Vamos pôr aqui diâmetro 10. Portanto, estamos a criar uma ferramenta de 10. Máxima passagem por corte, vamos pôr 25 e 32 de lâmina. Aqui as rotações e avanços vou deixar igual e posso alterar a nota da ferramenta. Provavelmente, se a minha máquina trabalhar por nome, isto está a ter um nome diferente, certamente. Ok, portanto, métrico, horário ou anti-horário. Também é importante manter isto, se calhar, atualizado. Podemos dar agora OK. E mudamos o nome, gravamos com outro nome. Portanto, podemos usar o botão Define Tool, sempre quisermos, ou podemos editar uma destas ferramentas e a partir dessa criar outro, gravando depois com outro nome. Portanto, já criamos uma fresa de 20, uma fresa de 10. Vamos criar, por exemplo, uma broca. Okay. Podemos dar o número que a broca eventualmente tenha na máquina. Muitas vezes o número não é usado, se a máquina otimizar a furação. Podemos pôr aqui um número. 3. Comprimento 70. Diâmetro 8. E o cone, o ângulo do cone depende. Podemos pôr, por exemplo, 120, que nos dá esta ponta tipo broca metal. 60, dá-nos uma ponta tipo broca vazante, ou 180, que dá uma broca rasa. Depois, parâmetros aqui, o pack deep é a profundidade que damos a cada passada quando furamos por passos, quando fazemos packing. Então, vamos pôr aqui, por exemplo, 20 mm e o máximo 40 mm. Portanto, isto será a representação da nossa broca. Horário ou anti-horário. As rotações normalmente não são usadas, mas podemos preencher aqui. Vou colocar tudo a 5000, rotação 5000 RPM. E o avanço de furação a 5 metros por minuto também. Na simulação, em vez de usar um cone da livraria, vou usar aqui um Simple Holder de comprimento 30, diâmetro 25. Dar aqui um OK. Parece assim, com esta representação também fica diferente daquilo que são as representações das fresas. Em termos das notas de ferramenta, pode ser importante, em alguns casos, é muito comum, preenchermos aqui com algum parâmetro que faz com que o pós-processador processe de determinada forma, nomeadamente gere, por exemplo, furação otimizada pela máquina. Por exemplo, colocar aqui um valor de um 1 ou um 3, dependendo. Isso depois depende do caso da máquina, terá que ser visto máquina a máquina, qual o parâmetro a usar nas brocas para, se necessário, para causar algum efeito ao nível do código gerado para a máquina. Então, posto isto, damos um OK. E podemos gravar isto como broca 8 mm plana. Guardar. Muito bem. Depois podemos também fazer a criação de ferramentas desenhadas por nós. Para criarmos uma ferramenta do utilizador, precisamos do desenho 2D ou 3D da ferramenta. Vamos fechar aqui a janela e vamos abrir um ficheiro. Aqui, ferramentas. Muito bem. Ok, então este é o desenho da ferramenta que eu quero criar. Portanto, tenho o perfil da ferramenta unido e tenho uma linha horizontal que vai ser a minha referência de diâmetro. Quer dizer que vai ser considerado o diâmetro desta zona. Se eu quisesse o diâmetro desta zona superior, teria de ter a linha horizontal neste sítio. Depois tem também um círculo que vai ser a minha referência de altura. Ou seja, a minha maquinação vai ser criada com
como se aqui fosse a ponta da ferramenta. Portanto, isto tem a ver um pouco também, joga com a forma como a ferramenta está configurada na máquina. Se criamos a medição da ferramenta por aqui ou cá por baixo na ponta da ferramenta. No sítio onde for, colocamos o círculo. Então, de seguida, voltamos ao Define Tool, User Defined. Ele pede uma geometria, clicamos na geometria, temos uma mensagem a dizer que encontrou uma linha e um círculo para referência de diâmetro e Z-Level, como tínhamos falado. Ok. Temos já o desenho renderizado da ferramenta, podemos dar-lhe o número que ela tiver. O comprimento e o diâmetro não conseguimos mexer porque faz parte do desenho. A profundidade de corte e a máxima profundidade podemos preencher, assim como se é métrica, se é horária, se é anti-horária, a refrigeração e depois as rotações. 13.000, portanto, 5.000, 3.000. E podemos igualmente colocar um cone da livraria. Ok. Ir aqui, escolher o correto e posicionar. Pronto. Gravamos como o nome que entendermos. Fresa moldura. Guardar. Então, nós neste fecheiro AlphaCam, em que desenhamos a ferramenta, podemos usar o mesmo fecheiro para desenhar todas as ferramentas que precisarmos. Portanto, podemos ter este fecheiro gravado, guardado, por exemplo, na pasta ali como dir, e a partir de lá, sempre que precisarmos, vamos lá e desenhamos uma ferramenta nova e a partir de lá vamos criando as nossas ferramentas de utilizador.